Fala galera, tudo beleza? Professor Lucas Gerolamo. Nossa aula de hoje será uma análise de circuitos. Nós temos aí um circuito paralelo, né? E faremos aí a aplicação da primeira lei de Ohm no circuito paralelo, beleza? Tenho aí 4 resistores representando, é claro que 4 resistências, tá? Pessoal, esse vídeo aqui da aplicação da primeira lei de Ohm no circuito paralelo, eu iniciei aí uma sequência de vídeo, esse aqui é o segundo, onde o primeiro eu falo sobre a aplicação da primeira lei de Ohm no circuito série. Ele tá bem aqui, ó, linkado, tá? Então, não deixa de assistir esse vídeo, porque aqui eu vou falar só sobre o circuito paralelo, e você precisa saber aí, obviamente, a calcular também o circuito série. Por quê? Porque o próximo vídeo aí será o terceiro vídeo dessa sequência aí de aplicação da primeira lei de Ohm. Eu farei a aplicação dela no circuito em nada, um circuito misto configurado aí componentes de forma tanto em paralelo quanto em série, né? Então chamamos isso de circuito misto. Então eu preciso, é claro, ter o conhecimento aí da aplicação da primeira lei de Ohm, tanto em série quanto em paralelo, tá bom? Chega de delongas, vamos à nossa aula aí. Então, ó, antes de a gente aplicar a primeira lei de Ohm, é bom a gente relembrar os conceitos que nós vimos aqui nesta aula aqui, ó. Essa aula aqui eu falo sobre circuitos, tá? Eu apresento lá o circuito série e paralelo para você. Se você não conseguir identificar o tipo de circuito que você está trabalhando ou a forma que os componentes estão configurados, obviamente você não vai conseguir calcular, porque se você não interpreta nem como o componente está ligado, você não vai conseguir realizar o cálculo de uma maneira efetiva, tá bom? Fez uma interpretação errada, por mais que você realize um cálculo correto de acordo com a sua interpretação, mas a interpretação está errada, tá bom? Show de bola. Então, ó, alguns conceitos vistos nessa aula foram os seguintes, que a tensão, né, em componentes interligados em paralelo é igual, né, é a mesma, e a corrente é diferente por existir aí diversos caminhos, certo? Então, ó, vamos observar isso aqui, essa imagem aqui, que já vai ajudar a gente a compreender melhor esses conceitos. Olha só, eu tenho então exatamente o mesmo circuito, né? Como você viu, aqui ó, nós temos o resistor R1, né, que é de 220 ohms, inclusive aí tem o código de cor aí do resistor, né? Eu tenho o resistor 2, 110 ohms, tá? Então aí você vê também pelo código de cor, tanto o resistor R3 quanto o resistor R4, cada um com seus respectivos valores aí, certo? É a mesma coisa aí desse circuito que eu apresentei para vocês aí no simulador. Deixa eu só falar uma coisa, se vocês interessarem aí o vídeo também que eu faça uma explicação, uma videoaula referente à decodificação dos códigos de cores de resistores, se for interessante, deixa aí no comentário que eu faço um videoaula. Eu não pretendo fazer porque existe bastante videoaulas aí referente a este conteúdo. Tá? Então a minha ideia aqui não é ficar competindo o conteúdo, e sim montar uma aula aí para vocês, né? A maioria que assiste os vídeos aqui são alunos natos meus, né? Alunos presenciais ou ex-alunos, tá? Então assim, se vocês tiverem interesse eu posso gravar, mas existe bastante conteúdo referente a isso. Então deixa aí no comentário, tá bom? Ó, já no começo do vídeo, já que eu tô falando, deixa um curtir aí também, porque não custa nada você apertar o joinha. Ó, quando você apertar esse joinha e quando você se inscreve também no canal, pô, tem tanta gente que assiste o vídeo aí, eu tenho, acho que nesse momento que eu tô gravando, salvo engano, 86 inscritos, alguma coisa assim, né? Puxa vida, nossa, quantos alunos já tive aí, às vezes você vê pelas visualizações. Fica inscrito no canal, porque aí quando eu postar um vídeo, já sobe aí pra você, tá? Tanto vídeo assim de análise de circuitos, quanto vídeos de instalações elétricas, que eu estou fazendo bastante vídeos aí de instalações, quanto os vídeos também de comandos elétricos, tá? Por enquanto, estou fazendo nessas 3 segmentações aí, que são as aulas aí que eu estou ministrando aí na escola sequencial. Então, devido à pandemia, eu estou fazendo as videoaulas, então aproveita aí, vamos estudar, bora estudar. Beleza? Bom demais? Então, dá um joinha aí, curte o vídeo, não custa nada aí também, se inscreve no canal. Beleza, então, bom demais. Vamos observar lá então, agora então, esse circuitinho aí. Olha ele aí, olha ele aí. Então, ó, eu tenho aqui uma fonte de alimentação de tensão contínua, tá? Qual será que é a tensão dessa fonte? Vou dar 2 cliques aqui, ele me fala, ó, que é de 110 volts, tá, ó. Forma de onda, ceceira, então, é uma corrente contínua. Beleza, legal, show de bola. O que eu tenho mais aqui? 4 resistências, tá?
220 ohms, 110, 220 e 55 ohms. Beleza? Show de bola. Então, ó, quando eu liguei esse circuito, tá? Então, começa a circular uma corrente elétrica, obviamente, né? E essa corrente elétrica, o que ela vai fazer? Ela vai se dividir entre os caminhos que ela encontrar, tá? Ela se divide entre os caminhos que ela encontrar. E no caso aqui, essa corrente elétrica encontrou diversos caminhos. Então, quando ela sai daqui, ó, da fonte, ela chega aqui, ó. Chega nesse nó, ela encontrou 1 e 2 caminhos. Então, ela já se dividiu em 2 caminhos. Será que ela se dividiu igualmente? Nós veremos à frente aí. Ela chegou aqui, se dividiu em 2 caminhos novamente. Desceu e continuou. E aí ela chegou aqui e se dividiu mais uma vez. Desceu e continuou. Tá bom? Então, ó, você viu que essa corrente aí se dividiu entre vários caminhos, né? Aqui eu tenho um caminho, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. É caminho demais, né, gente? Tá bom? E aí, outra coisa que eu observo aí, se você que assistiu a aula de circuito, você sabe aí que essas cargas estão ligadas em paralelo, porque os terminais estão interligados diretamente. Este terminal está ligado diretamente com este terminal, que está ligado diretamente com este terminal, que está ligado diretamente com este terminal. E os terminais de baixo precisam também estar interligados diretamente, eles também estão, por isso que estão em paralelo. Assim como a fonte também está em paralelo. Ou seja, se a fonte está em paralelo com as cargas, a tensão da fonte é igual à tensão de todas as cargas, e a tensão de cada carga é igual à tensão da outra carga. Todo mundo tem a mesma tensão. Tá bom, gente? Então aqui, é claro que eu tenho um circuito aqui que eu vou representar como a tensão da fonte, tensão desse resistor que eu posso chamar de resistor 1, então vai ser tensão do resistor 1, VR1, aí vai ser tensão do resistor 2, tensão do resistor 3, tensão do resistor 4. Eu posso chamar de diferentes nomes, porém, eu tenho uma só tensão, porque tá tudo em paralelo. Porém, aí você percebe que a corrente já não. A corrente já é diferente, porque ela vai se dividindo. E olha, observa a velocidade aqui, ó. Né? Esses bloquinhos amarelos aqui simulam a corrente elétrica circulando, tá? Olha só. Qual é o resistor de menor resistência que eu tenho neste circuito? Facilmente a gente consegue identificar que é o resistor de 55 ohms. Percebe que o fluxo de bloquinhos que passa aqui, ó, é um fluxo maior do que o fluxo de bloquinho que passa aqui, ó. Ou seja, aqui o fluxo de corrente é maior, aqui eu tenho mais corrente, aqui eu tenho menos. Mesmo que esse resistor de 55, ele é o último que está aqui ligado. Não importa, tudo isso aqui é cobre, não é, gente? Não importa a posição que ele está. É óbvio que se ele tiver quilômetros de distâncias, né, numa distância maior, muito grande, o fio começa a apresentar resistência. Se ele apresenta resistência, eu represento o fio com uma representação de resistor, como a gente representa resistências aqui, ó, a gente está representando resistência. Então, se o fio obter resistência, a gente vai ter que desenhar uma resistência. Mas, já que não tem nenhuma resistência desenhada, é sinal que não tem resistência, então eu posso esticar essa linha aqui, não importa o posicionamento. Mesmo que ele esteja mais próximo, mesmo que ele esteja mais distante, não é isso que vai definir se vai passar mais corrente ou não por ele. Esse resistor de 55 é o resistor que passa mais corrente por ele. Aí se você observar, ó, esse resistor de 220 ohms, olha o fluxo dessa corrente. Bem menor, compara aqui, ó. Agora compara o 220 ohms com 110 ohms. O 110 tem um fluxo um pouco maior aí, né, ó, do que o 220 ohms. Tá bom, só que o 55 ninguém ganha dele, ó. Aqui é o maior fluxo de corrente elétrica, ninguém ganha dele. Você sabe por quê, não sabe? Ó, você precisa conhecer as grandezas elétricas, tá? As grandezas elétricas, quais grandezas elétricas? A tensão, a resistência e a corrente. Neste caso, a resistência, né? O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a oposição da passagem da corrente, não é isso? A resistência elétrica se opõe à passagem da corrente, resiste à passagem da corrente. Ou seja, quanto mais resistência, menos corrente vai passar, porque está resistindo mais, não é verdade? Quanto menos resistência eu tenho, mais corrente vai passar. Então, como a resistência de 55 ohms é a menor resistência do circuito, obviamente que será a maior corrente do circuito. E vice-versa. Como 220 ohms é a maior resistência do circuito, é claro que terá a menor corrente do circuito. Claro, passando em cima dele próprio. Agora, a corrente dos 55 ohms, ela só vai perder, sabe para qual corrente? Para a corrente que sai da fonte. Tá? A corrente que sai da fonte é maior. Por quê? Porque é ela que alimenta aí, ó, a corrente que passa em todas as cargas, em todas as resistências.
Beleza? E aí? Você entendeu, né? Você entendeu então que a tensão é igual e a corrente é diferente, certo? E a resistência, como eu associo ela? Você assistiu a aula, você tem que acompanhar essas aulas de forma segmentada, hein? Você tem que assistir essa aula aqui, ó, essa aula de associação, tá? Aqui eu falo de associação de resistências e eu falo sobre a associação de resistência em paralelo, tá? Então, não deixe de assistir a aula. Inclusive, também nesta outra aula aqui, eu faço o exercício resolvido também de associação de resistência. Então, conteúdo não falta para você estudar, tá bom? Então, pega seu caderno aí, ó. Por mais que seja uma aula eletrônica aqui, você assistindo um vídeo, escreve o que eu tô falando, tá? Pessoal, eu assisto algumas aulas, alguns vídeos aulas, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E aí, ó, abre o cadernão, faça suas anotações, abra o seu diário, abra um documento no Word, que seja, mas faça as suas anotações. Você precisa ter uma fonte lá. Imagina se você esquecer alguma dica, algum conteúdo que eu passo aqui de forma de vídeo aula. Se você fizer a sua anotação ali, você não precisa ficar consultando o vídeo toda hora, você tem as suas anotações, tá? Obviamente que é bom você repetir o vídeo aí, porque a informação repetida aí na sua mente, ela armazena aí nos seus neurônios. Isso aí é neurociência, isso é física, tá? É física não, ciência mesmo, tá bom, gente? Mas enfim, ó, como eu calculo então? Eu já entendi os conceitos, eu sei associar porque eu assisti o vídeo, eu sei associar resistências, eu sei agora que a corrente é diferente, eu entendi. Para cada caminho é um tipo de corrente, tá? Ó, o caminho da fonte até esse nó é um caminho. Aí depois esse nó vira dois. Então daqui até aqui é um caminho, ó, nesse trecho. E aqui nesse trecho é outro caminho. Este caminho não é o mesmo deste caminho. Este caminho não é o mesmo que este caminho, tá? Por quê? Porque este caminho ele chegou e se dividiu em duas partes, tá bom? Aqui da mesma forma, chegou aqui e este caminho não é o mesmo que esse. Por quê? Porque chegou aqui e dividiu em duas partes, tá? Beleza? Show de bola? Vamos trabalhar então? Vamos entender essa bagaça aqui direito? Primeira lei de Ohms aplicada em circuito paralelo. Esse aí é o tema. Então vamos lá. Pessoal, então como eu havia dito aí no início, então, né, acabei de dizer aí para vocês, tensão, né, no circuito paralelo é igual para todo mundo, tá? Então a tensão da fonte que está em paralelo com o resistor 1, com o resistor 2, com o resistor 3, ou com o número de resistores, ou resistências, ou cargas que você ligar aí em paralelo, a tensão delas será o que? Igual, é igual, tá bom? E a corrente aí, você percebeu que a corrente total é diferente da corrente que passa na carga, ou no resistor 1, ou na resistência 1, assim como no resistor 2, no resistor 3, ou no número de resistores, ou resistências, ou cargas que estiverem em paralelo, hein? Tá bom? O circuito série é totalmente o contrário disso. Você assistiu a aula, você viu que o circuito série, a tensão é diferente, e a corrente é igual, porque só existe um caminho. Aqui é o inverso. Belezinha? Show de bola? Agora é o seguinte, então este meu circuito aqui, né? Eu vou desenhar ele num diagrama, tá? Vamos fazer o diagrama, então. Esse aqui não deixa de ser um diagrama, né? Esse aqui a gente poderia chamar de um diagrama funcional, né? Porque o diagrama funcional, né? Ele faz a arte, o desenho aí do circuito, tá? Eu vou expressar isso aqui em diagrama multifilar, tá bom? Pessoal, eu tenho uma aula aqui que eu falo só de diagramas também, ó. Assiste essa aula aí, ó, se você quiser, tá bom? Beleza, então. Show de bola. Continuando aqui, então, ó. Vamos expressar, então, isso aqui em diagrama multifilar. Então, ó, tá aqui expresso, tá? Então, é o seguinte, o que eu fiz? A fonte, eu coloquei uma fonte de tensão alternada. Por quê? Porque esses cálculos também se aplicam em tensão alternada, tá bom? Porque, ora, uma corrente vai estar passando por aqui, se dividindo em 4 caminhos aqui, né? E ora ela vai fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário, tá? Só vai mudar o sentido dessas setas aí que vocês estão observando, tá bom? Porém, os resultados os resultados nominais, tá? Os valores nominais aí serão os mesmos, independente aí da sua fonte de alimentação, porque a gente está falando de cargas resistivas, que só tem resistência, tá bom, gente? Os outros tipos de cargas são cargas o quê? Reativas, tá bom? Eu falo um pouco disso aqui sobre o triângulo de potências aqui, tá bom? Tem essa aula aqui também que eu indico para vocês aí, caso vocês queiram se aprofundar aí em relação a isso. Bom, então, ó, nosso circuito aí, ó, então, o primeiro resistor aí
é o R1 220 ohms, R2 110 ohms, R3 220, assim como o R1, tá? E R4 55 ohms, tá bom? Pessoal, ó, a tensão então de todo mundo é a mesma, tá? A tensão é a mesma, hein? Beleza, então, por quê? Porque tá ligado em paralelo. Então você já sabe já algumas coisas aqui, tá? Você já sabe aí, então, que a tensão, né, do resistor 1 é 110 volts, do 2 também, do 3 também e do resistor 4 também, né? Assim como também agora, o que eu fiz ali? Eu dei o nome aqui dos resistores. Sabe o que eu fiz? Ó? Eu dei o nome da corrente que passa em cada resistor. Então, ó, eu coloquei aqui a corrente que passa aqui no resistor 1 é a corrente que passa no resistor 1. Corrente não representa I, e resistor 1 eu não chamo de R1, por isso que eu chamei IR1. Assim como também a corrente do resistor 2 é IR2, aqui eu tenho IR3 e aqui eu tenho IR4. Beleza? Tá? Pessoal, outra coisa, hein? IR1 não é a corrente I, tá? Ó, a corrente total que sai da fonte eu chamei de I, a corrente total. Assim como a tensão total eu chamei de V, a tensão da fonte. Tá? Entenda o seguinte, por que, que o IR1 não é a corrente que sai da fonte? Porque a corrente que sai da fonte, como nós vimos aqui, eu cheguei aqui, ela se divide, tá bom? Assim como a corrente IR2 não é esta corrente aqui, ó, desse trecho. Não é a corrente desse trecho. A corrente R2 é só deste nó, deste ponto aqui até este ponto. Neste único caminho, tá? Aqui, ó, é um caminho que se dividiu em dois, então não é a mesma corrente, tá? Então vale para todas as demais correntes. Então, falei da resistência, falei da corrente, falei da tensão. Então, eu tenho dados de tensão, resistência e corrente de cada camarada aqui, inclusive aí das questões totais do meu circuito. Tensão total, corrente total e a resistência total, ela será descoberta através da associação que? Paralelo aí desse circuito. Eis os nossos dados aí, né? Então, como eu disse aí, ó, tem a tensão total do circuito, a tensão da fonte, a tensão de R1, de R2, de R3, de R4, né? A gente tem a tensão total, que é o... desculpe, a resistência total, que é o REC, resistência equivalente, né? Tem a R1, R2, R3, R4, que seria a resistência 1, 2, 3 e 4. Tem a corrente total do circuito, certo? A corrente que sai da fonte. E a corrente de R1, R2, R3 e R4, tá? Então, muitos dados. Tome cuidado aí para na hora de você fazer o uso da sua primeira lei de Ohm, para você usar lá o quem vê ri, para você usar o triangulinho, não deixa de assistir a aula de primeira lei de Ohm, para não confundir aí os termos nossos aí, não fazer conta errada, porque se você montar a sua equação errada, você pode pegar o valor correto, o resultado vai estar errado, tá? Então a fórmula é muito fácil de usar. Estudem, assistem as aulas anteriores aí, para a gente conseguir ter um maior entendimento, tá? Assim como na hora de você pegar uma fórmula, uma equação correta, mas usar dados errados, você vai ter resultados errados também. Então, muito cuidado aí, hein? Bora jogar então todos os dados aí que a gente já tem do circuito nessa tabelinha aqui, ó, tá? Então, fiz aqui uma listagem aqui das grandezas de tensão, de resistência e de corrente, certo? Quem vê ri também, né? Na mesma ordem aqui para associar legal aí a nossa cabeça. E aí, o que eu preencho aqui é o que o circuito já me mostra, que é a tensão, 110 volts, né? A tensão da fonte, V, a tensão V, e a resistência de R1, R2, R3, R4 e R5. Ou, R5 não tem, pô. E R4, tá? Tudo preenchido. Aí você vai falar, pô, professor, por que você não preencheu a tensão de R1, de R2, de R3, de R4? Vou preencher. Coloquei mais segmentado aí os passos para a gente entender aí primeiro os dados que o circuito mostra. E querendo ou não, a gente sabe a tensão de R1, de R2, de R3 através da interpretação do circuito. Você vai olhar para ele, o primeiro passo é o que? Você analisar que está em paralelo, interpretar isso, expor os dados que você tem, tá? Pessoal, já disse nas aulas anteriores, pode ser que você faça algum teste de eletrônica, de eletrotécnica para ingressar numa empresa, e aí você vai ser colocado aí à prova para calcular, por exemplo, a corrente do resistor 1 ou só a corrente do resistor 4. Vai pedir esses restantes de dados. Vou precisar calcular tudo? Não, tá? Mas a nossa aula é completa, eu já calculo todos os dados. Então, entenda como que você faz para chegar no devido valor, estude, porque quando você pegar aí um circuito que peça somente um dos valores aí, uma situação, você vai facilmente aí conseguir calcular, tá bom? Então, vamos usar a nossa cabeceta aí, fechou? Então, ó,
Vou colocar então, vamos dar continuidade aqui, terminar de preencher essa tabela. Vou iniciar aqui fazendo a associação, vamos calcular o REC, já que eu tenho todas as resistências, é claro que eu consigo calcular a resistência total. E aí o que acontece? Eu estou com preguiça de usar aquele primeiro método. Ó, eu passei 2 métodos para vocês na aula de associação de resistências, né? 2 métodos para associar resistência em paralelo. Para você associar em paralelo existem 2 métodos. Existe esse aqui que eu estou usando, né? Que já faz a equação aqui de uma vez só, já associa todo mundo numa só conta, e tem um outro método que é somente em 2 resistores, tá bom? Depende da situação, um fica mais favorável que o outro, beleza? Independente do que for, você pode tirar a sua prova real, até recomendo para você estudar um pouco, relembrar aí a associação que é muito importante, você vai ver que a associação de 4 resistências aí com esses valores, né, vai ser 27,5 ohms. Beleza? Bom demais, né? Então, ó, preenchi aqui, tá aqui na minha tabela e eu vou dar continuidade. Então, ó, calculando I. Pessoal, aqui, ó, é gostoso você acompanhar a aula, né? Nossa senhora, por quê? Porque eu tô aqui, eu já coloco lá na sequência bonitinho. Você não precisa nem pensar, você só acompanha e vê o cálculo. Mas quando você estiver lá sozinho, né? Como você sabe que o próximo passo seria calcular o I? Por que eu não estou calculando IR1, por exemplo? Ou por que eu não estou calculando IR4? Você entende o que eu estou te dizendo, o que eu quero dizer aqui? Por que eu já estou calculando o I? Ou por que eu calculei o REC, por exemplo? Olha só uma coisa aqui, ó. Calculei o REC aqui, atualizei aqui na minha planilha, aqui na minha tabela, certo? Bom demais. Só que aí é o seguinte, ó. Por que eu calculei o REC? Eu pensei, ó. Eu tenho todas as resistências? Tenho. Se eu tenho todas, eu consigo achar a total. Então isso foi um raciocínio. Por quê? Porque eu analisei os meus dados. Então, pessoal, por isso que é importante aquele primeiro passo, que é o quê? Você expor o circuito e depois colocar os dados em mesa, o que você tem, tá? Pessoal, é um passo simples, porém muito importante, porque quando você tem esses dados aí na sua frente, expostos, aí você consegue analisar melhor. Então, ó, senta, analisa aí, olha direitinho, e aí você vai conseguir aí saber qual é o próximo passo aí dos seus cálculos. Tá? Então, ó, eu percebi que eu tinha todas as resistências, eu calculei a resistência total, a resistência equivalente. Tá. E aí, por que depois deste passo eu calculei o I? Porque eu olhei, eu analisei, senta e analisa aí, bicho, ó. Olha só, o que eu olhei aqui, ó. Por exemplo, dados de tensão, eu só tenho um, que é a tensão da fonte, tá? Dados de resistências, eu tenho todos. Dados de corrente, não tenho nenhum. Então, peraí, aqui eu não tenho nenhum, então aqui não serve de nada. Aqui eu tenho todos, então eu tenho todos, tá ok. E aqui eu só tenho dado da tensão da fonte. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho a tensão da fonte, o que será que eu tenho de resistência? Referente, porque a fonte não alimenta tudo, não é o total? Então, o que será que eu tenho referente ao total, ao todo? A resistência equivalente. Então, eu tenho a tensão total e a resistência total. A primeira lei de Ohm relaciona o quê? Tensão, resistência e corrente, não é isso? É isso, porra. Quem vê ri, você assistiu isso. Então, ó, se eu tenho tensão, se eu tenho resistência, eu calculo corrente. Então, se eu tenho tensão total, resistência total, eu calculo corrente total. Por isso que esse foi o meu próximo passo. Então, meu caro colega, faça isso. Não tenha preguiça de pensar. E outra coisa, não sai debulhando o cálculo não, vai devagar, respira. Respira, bicho, vai devagar, calma. Às vezes você vai sair calculando e pegando um valor e jogando e vai calcular a coisa errada. Às vezes você vai querer calcular já no próximo passo o IR2, aí você vai usar a resistência 2, mas vai usar a tensão total. Mas para calcular a tensão, aqui você tem que usar a tensão de R2. É óbvio que a tensão total é a mesma de R2. Oh, por quê? Porque está em paralelo. Só que se você se pegar aí no circuito sério ou no circuito misto, aí você vai tomar na cabeça, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Show de bolas! Show de bola, show de bola. Então, ó, conforme então a primeira lei de Ohm diz que em V I, se você jogar no triangulinho, você vai ver que I é igual a V sobre R, tá? Eu já ensinei como eu jogo a fórmula aqui e chego nisso, tá? Não deixa de estudar. Então, ó, como eu disse, então, já que I é igual a V sobre R, I total é V total sobre R total. Então o V total se chama V mesmo e o R total se chama REC. Então é V sobre REC. Tá aqui, ó. V sobre REC. Qual é a tensão da fonte? 110 volts.
Qual é a resistência equivalente? Você calculou lá comigo 27,5 ohms, que aí a resultante deste cálculo é 4 ampere. Ou seja, o que é 4 ampere aí? É a tensão que sai da fonte, né, malvado? Ô, tensão não, corrente. É a corrente que sai da fonte, né? É a corrente que sai da fonte. I, olha lá, o I é a corrente que sai da fonte. Beleza? Então, ó, então eu já jogo aqui, ó, dentro dos meus dados, o I. Achei o I. Show de bola, hein? Olha que bom. Agora o que tá faltando aqui, ó? Os dados da tensão, vou preencher já vou preencher. Calma, calma, tá em paralelo, a tensão é igual, calma. E os restantes dos dados da corrente. Pronto, pronto, tá aí, ó, tá aí. Já coloquei as tensões, porque a tensão do circuito paralelo é igual, tudo preenchido. Beleza? Agora você vai dar aquela pré-checada aqui no circuito e vai perceber que você tem a tensão e a resistência do resistor 1, a tensão e a resistência do 2, do 3 e do 4. Então, se você tem tensão e resistência, tu vai conseguir calcular o que, meu amigo? É claro que o quê? Que tu vai calcular aí as correntes de cada resistência. Tá bom? E aí a corrente é tensão dividido por resistência. Então a corrente do R1 é a tensão do R1 dividido pela resistência 1. A tensão do R2 é dividido pela resistência 2. É claro que você vai achar a corrente do R2. E a corrente do R3? Tensão de R3 dividido por R3 e assim também será com R4. E olha só os valores que nós chegamos aqui, ó. 0,5 ampere, ou os famosos 500 miliampere, né? Já falei também sobre isso em aulas anteriores. Temos também a corrente aí, ó, 110 por 110 é 1. Então, 1 ampere, tá? Pessoal, todos os cálculos devem ser realizados na sua respectiva unidade de medida. Você sabe disso. Se você acompanha minhas aulas, você sabe disso, hein? Tá? Então, ó, 110 por 220 é 0,5 ou 500 miliampere. E os 2 ampere aí, a corrente que passa no resistor 4. Ó, lembra que eu falei lá que nós vimos que a corrente maior era do resistor 4, que só tinha 55 ohms? Você lembra disso? Olha aí, ó. Ó, comprovado, hein? Comprovado, ó, o 2 ampere é maior mesmo. Só que é maior que a corrente total? Não, a corrente total, você lembra quanto é que deu? Quanto que foi? Foi aqui, ó. Aqui os 4 ampere aqui, né, ó. 4 ampere saiu daqui. Aí chegou aqui e desceu quanto? Olha lá, ó, desceu 0,5, aí o restante continuou, e aí desceu 1 ampere, aí o resto continuou, aí desceu 0,5 e o que sobrou foi 2, que é o que desceu lá no R4. Entende isso? Quer ver? Ó, vamos observar no circuito? Atualizando os dados aí agora, ó. Então, ó, eu tenho agora a corrente de R1, de R2, de R3, de R4 e a corrente total. Tá? Então, ó, é lógico que a corrente total é maior que de todos, né? Isso aqui é a primeira evidência que você vai observar. A corrente total é maior de que todos, tá? E aí, se essa corrente total, ela é a única que sai da fonte, ó, ela saiu aqui da fonte, a corrente I, né? Eu chamei de I. A corrente I é a única que sai da fonte, ela chega aqui, ó, a corrente I, ela faz o quê? Ó, alimenta a corrente que desce aqui em R1, e aqui uma outra corrente continua, que eu poderia chamar de I1, por exemplo, ó. Ela continua aqui, ó, e depois ela chega aqui e se divide. E aí desce uma corrente em R2, que no caso foi 1 ampere, e aí o restante continuou e desceu aqui, ó, em R3, 0,5, o restante continuou, e só foi reto e passou em R4, que no caso o restante foi 2 ampere. Será que isso funciona mesmo? Quer ver? Vamos fazer em tempo real aqui com a calculadora? Vou deixar minha calculadorinha aqui no canto, ó. Quer ver? Vamos calcular então, ó. O que eu quero que a gente calcule aqui, né, ó? Então, que a gente entenda, ó. Que essa corrente I, ó, ela chega nesse nó e desce. Uma parte dela vira IR1. E a outra parte? Continuou reto. Tá? Essa corrente aqui, ó, eu não fiz nenhuma linha representando ela, mas aqui tá passando corrente, tá? Quanto será que é essa corrente que tá passando aqui? Então, ó, eu tenho 4 que chegou até aqui e perdeu o que desceu. O que desceu foi o quê? 0,5. Então, 4 menos 0,5. Quanto que vai sobrar? 3,5. 3,5 chegou aqui, ó, e desceu o quê? IR2. Quanto que desceu? 1 ampere. Então, quanto será que continuou? Não sei. Então, ó, vou tirar o que desceu para saber o que continuou. Desceu 1 ampere, então menos 1, sobrou 2,5, ó. Então 2,5 ampere continuou.
2,5 ampere que continuou se dividiu em dois caminhos, ó. Este caminho que a gente chamou de IR4 e este caminho que a gente chamou de IR3. E aqui sobrou 2,5. Aqui não deu nome. A gente não deu nome. Então esses 2,5 que chegou aqui, ó, desceu o valor de IR3. Quanto que desceu? 0,5. Então menos 0,5. Quanto que sobrou? Sobrou o que continuou aqui, 2 ampere. Justamente o que a gente calculou aqui, ó, 2 ampere. Então, ó, isso aqui também é uma prova real. Assim como a gente tirou a prova real somando as tensões, a gente consegue fazer no circuito série, né? Na aula de circuito série eu fiz a prova real somando as tensões, porque a tensão tem queda. A corrente é que ela vai se dividindo. Se você somar, tá? Você vai ver que vai chegar na sua corrente total aqui, que é o I4, tá bom? Ou se você subtrair, no caso eu fui subtraindo aqui. Tá? Então, entenda aqui também que além de a corrente do R1, existe a corrente que passou aqui nesse trecho, que eu posso dar qualquer outro nome. Assim, além da corrente IR2, existe essa corrente que continua aqui nesse trecho, que eu não coloquei nome. Tá bom? Então, ó, a gente precisa começar a analisar esses dados no circuito, tá? Essas informações que eu passo agora nessa aula, referente à corrente que vai se dividindo em cima disso aqui, ó, como que é o nome disso? Nó. O nome disso aqui é nó, tá? O nó é o ponto de conexão com 3 ou mais caminhos, tá bom? Então, ó, a corrente que chega aqui no nó, né, ela vai se dividir. Tá bom? Eu vou iniciar o conteúdo das leis de Kirchhoff mais à frente, mas aqui eu já começo a dar alguns conceitos, tá? Mais na frente vocês vão entender aí esses conceitos mais a fundo. Então vamos devagarzinho, tá? Quem já conhece, calma. Calma que eu vou chegar lá, então vamos ir devagarzinho, porque a aula é para aquele que não sabe zero, e é para aquele que sabe meia boca, que sabe um pouquinho ali, e a gente fortalecer aí o nosso conhecimento juntos, tá bom? Então, ó, o que a gente concluiu com isso? Concluímos aí, ó, que a corrente é diferente para todos os elementos aí, tá? Você pode me questionar o seguinte: ah, professor, a corrente de R1 e a corrente de R3 é igual. Olha só, corrente de R1 aqui, ó, corrente de R1, cadê, ó? 0,5 e a corrente de R3 0,5. Tem o mesmo valor, mas não é a mesma corrente. Tem o mesmo valor, mas não é a mesma corrente. Assim como tem o mesmo valor de resistência, mas não é a mesma resistência. Tá bom? Beleza? Agora no caso da tensão, tem o mesmo valor e é a mesma tensão porque está interligado no mesmo cabo de alimentação, tá? Aí já é um caso diferente. Show de bola. Então, ó, as correntes são diferentes porque uma vai estar em cada caminho, ok? E a questão também é que as correntes, além de serem diferentes, a corrente que sai da fonte, ela vai ser igual à corrente que deriva em cada carga aí, que está em paralelo, tá? É claro que isso só vale para cargas em paralelo. Beleza? Então, ó, se somarmos a corrente de R1, que é 0,5, a corrente de R2, que é 1 ampere, a corrente de R3, que é 0,5 de novo, ou 500 mA, né? E a corrente, só que eu não escrevo 500 mA, porque eu tenho que jogar na unidade de medida. E a corrente de R4, que é 2 ampere, se nós somarmos todas essas correntes, a gente comprova que calculamos tudo certinho, porque a gente chega no valor de 4 ampere, tá bom? E a corrente de todos os camaradas aqui são iguais. Então, ó, finalizando a nossa aula, a gente pode comprovar aqui, ó, com esse nosso simulador, né, ó, através aí da imagem dos fluxos das correntes, e eu também consigo expor o valor da corrente. A corrente I, a corrente que sai da fonte, 4 ampere. Chegou aqui 4 ampere, desceu quanto mesmo que nós fizemos a conta lá, ó? Vamos olhar? Então, ó, desceu IR1, né, corrente IR1, desceu 0,5, certo? Ou seja, 500 mA, então, ó, esse trecho aqui desceu os 500 mA, tá? Isso aqui, esses dados eu não estou preenchendo manualmente, tá? Isso aqui o simulador que expõe aí. Se eu alterar o valor dessa resistência, quer ver? Eu vou alterar aqui no ao vivo agora, ó. Por exemplo, 110 ohms agora, ó. Altera completamente os demais valores, tá? Vou voltar aí porque era antes. Beleza. Então, 4 ampere chegou aqui, ó. Desceu 500 mA. Aquele trechinho que eu falei, ó. Passa a corrente, ó. Não falei, ó. Ele passando aqui, ó. Quanto que passou de corrente? 3,5 que nós vimos, né, ó? Então, vamos lá. Mostrar corrente aqui, ó. Olha lá, ó. 3,5. 3,5 chegou e desceu quanto aqui, ó? Você se lembra quanto que desceu? Acho que foi 1 ampere, né? Vamos ver.
1 ampere. Então, quanto que continua aqui, ó? 3,5 perdeu 1, 2,5, tá? Ah, professor, você está falando vírgula, mas aqui é ponto. É porque esse simulador é americano, é um padrão numérico americano. O americano, ele faz o contrário de nós, ou nós fazemos o contrário deles, depende do ponto de vista, mas enfim, nós usamos aí o ponto, né, para fazer separações, né, de casas de centenas. Agora, por exemplo, quando eu escrevo 1000, né, eu coloco 1.000, mas é 1000, não é 1,000, certo? E aí, se eu coloco 1,000, aí para de ser 1000, vira 1, né? 1,0, né? Vira 1, ok? Então, no caso aqui, o americano faz o contrário. Então, só que eu falo vírgula, porque eu estou no Brasil, eu sou brasileiro, 3,5, tá? E se eu for expressar isso de alguma forma, 3,5, tá bom? Ah, e se eu usar uma calculadora, é padrão americano? É. Então usa o ponto no lugar da vírgula, mas na sua cabeça saiba que é vírgula, pelo amor de Deus. Tá bom? 3,5 desceu 1, 2,5 continua, será mesmo? Mostrar corrente, 2,5. 2,5, nós calculamos que desceu o quê? 500 mA aqui, ó, que é uma corrente do mesmo valor, mas é diferente a corrente, né? É outra, né? Certo? São duas correntes, certo? De mesmo valor. Olha lá, ó, desceu, é claro que continuou quanto aqui, ó? É claro que continuou 2 ampere. Os 2 ampere chegou aqui, teve como ele ir para outro lugar? Não, porque só existe um caminho. É claro que 2 ampere continuou descendo aqui. E os 2 ampere que chegou aqui, o que fez? Continuou. É claro que ele continuou. E o que veio para cá? Continuou, não tem outro caminho. Agora ele chegou aqui. O que acontece? Ele vai se juntar com quem? Ó, com 500 mA aqui, ó. 500 mA desceu. Ó, até esse trecho aqui, ó, é um caminho ainda. Então é claro que 500 mA está descendo aqui, ó. 2 ampere se encontrou com 500 mA. O que vai dar isso aí? Eles vão se juntar, vão virar novamente os 2,5 ampere. E os 2,5 ampere vai se encontrar com 1 ampere, que chegou até aqui embaixo também, ó. Olha lá, ó, se juntou, virou o quê? É óbvio que virou 3,5 ampere, que vai se encontrar com 500 mA, que chegou aqui embaixo. Chegou os 500 mA, se juntou 3,5 com 500 mA. Você sabe quanto que vai dar. A corrente que sai é a corrente que volta. Se não tem fuga, né? 4 ampere é o que volta. Beleza, então, pessoal? Rapaziada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí se precisar de acrescentar alguma coisa a mais aí, ou as aulas referentes ao código de cor, como eu comentei. Enfim, só deixar no comentário aí. Muito obrigado e até a próxima aula.